Vamos envolver a Juliana, que vai falar o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Boa noite. Boa noite. O que será que Jesus quis dizer, né? Quando ele diz que o que a nossa mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, né? É justamente a nossa ajuda ao próximo, as coisas boas que a gente faz, né? A gente não precisa espalhar aos ventos aí o que a gente faz. Isso aí importa só a nós mesmos, né? A gente sabe muito bem o bem que a gente faz para alguém. E a Deus, né? Deus sabe muito bem quando a gente faz uma caridade no amor, né? Sem esperar nada em troca. Então, o que ele quis dizer com esse tema é que a gente faça o bem sem esperar a retribuição do outro lado, né? Que a gente faça com a nossa caridade moral, né? A gente tenha sempre esse prazer de ajudar as pessoas e saber que isso é benéfico para a gente, né? Mais do que ninguém, é benéfico para nós mesmos. Então, dentro do Evangelho, tem vários itens, então a gente vai comentar um por um. Primeiro ele diz que é fazer o bem sem ostentação. Então é exatamente isso que eu disse, né? A gente fazer o bem sem espalhar por aí. Então, no Evangelho tem a passagem onde Jesus falou o seguinte: tenham cuidado em não praticar suas boas obras diante dos homens para serem vistos. Do contrário, não receberão a recompensa de seu Pai que está nos céus. Quando derem esmola, não façam tocar a trombeta diante de vocês. Então é isso que eu disse, né? Quando a gente ajudar o próximo, que isso venha de dentro do nosso coração, para que a gente não faça esperando o reconhecimento das pessoas, né? É claro que a gente é reconhecido quando a gente ajuda alguém que necessita, né? Mas que a gente não faça isso, olha, eu faço só para que os outros reconheçam isso da gente. Isso parte do nosso coração, né? Que é o que Jesus espera da gente. E aqui tem outra passagem onde ele diz que fazer o bem já é um mérito nosso. Sem ostentação é um mérito em dobro, né? Então que a gente faça, não as escondidas, não é isso, mas não que a gente saia pensando, eu vou fazer o bem porque aí eu vou receber também. Vamos tirar esse pensamento de dentro da gente, né? Que a gente faça o bem porque a vida vai trazer para nós mesmos aquele bem que a gente fez para alguém que precisa. A outra passagem também que ele diz que eu anotei, que eu achei interessante, que ele cita que quantas pessoas, né, no público dão grandes somas, né, grandes valores, e que as ocultas não dariam uma só moeda. Então é exatamente isso novamente, né? Muita gente no público demonstra ser aquilo, né? Eu ajudo, eu faço. E ali nas escondidas, né? Escondidas que eu digo assim no sentido oculto, ali dentro da nossa família, no ambiente, né? Que não está assim exposto, a gente acaba não ajudando. Ele diz moeda aqui, uma só moeda, mas vamos pensar não no sentido material, né? A moeda no sentido material. Vamos pensar no sentido da ajuda mesmo, né? Então, assim, muita gente às vezes no público fala que faz, acontece, ajuda, e ali no momento que tem alguém tão próximo de você, ali no ambiente fechado, acaba passando despercebido e acaba nem ajudando, né? Então, que a gente possa estar aberto ao público, claro, ajudar as pessoas que precisam, mas que a gente também enxergue aquela pessoa que está sempre do nosso lado, que sempre precisa também de uma ajuda nossa. Não da moeda física, como eu disse, mas de uma palavra, de um gesto, de uma atenção, né? É o que a gente sempre fala. Da caridade. Eu até anotei aqui um ditado que diz que a caridade deve ser anônima. Do contrário, ela é vaidade, né? Então, a caridade, quando a gente faz anonimamente, né, sem esperar nada em troca, ela tem o verdadeiro valor que Jesus espera da gente, da caridade mesmo. Agora, se a gente faz esperando algo em troca, né, por pura vaidade, por orgulho, aí ela deixa de ser vaidade, né? Deixa de ser vaidade e passa a ser ostentação, né? Eu ajudo, né? Então, que a gente tenha sempre essa consciência. Outro item dentro do Evangelho são os infortúnios ocultos, né? O que é infortúnio, né? É uma infelicidade, essas desgraças que a gente vê em massa, né? Que as pessoas se comovem. Então, como eu disse lá atrás, às vezes tem a gente próximo da gente, amigo, família, a gente não consegue enxergar isso. Os infortúnios ocultos, geralmente são assim, o que eu li de exemplo até na internet. Por exemplo, teve as Torres Gêmeas, em 2001, né, quando caiu, aí a humanidade toda se comoveu com aquilo, foi mandado várias doações para as pessoas, né, aí as pessoas se comovem, só que não
não só esses infortúnios externos, né, que aparecem na mídia, que a gente tem que tomar cuidado. Aqui ele fala das grandes calamidades, né, onde as pessoas se comovem mais, mas que a gente tem que se preocupar com os ocultos, que são as pessoas dentro da nossa família, as pessoas próximas da gente, que às vezes a gente passa despercebido, né? A gente acaba sempre procurando ajudar lá fora e dentro da gente, no nosso âmbito familiar, a gente acaba deixando de lado. Então aqui também tem essa parte dos infortúnios discretos e ocultos. São a generosidade com as pessoas próximas da gente, que a gente tem que saber também ter esses olhos, né? Não só materiais, mas os olhos espirituais com as pessoas próximas de nós. Uma vez eu estava lendo que a verdadeira caridade não é aquilo que você doa que está sobrando, é aquilo que você doa que vai te fazer falta. Então, é dividir realmente aquilo que você usaria, que você precisaria, mesmo com materialmente falando. Você dá o que realmente não é aquilo que está sobrando, senão você vai se livrar daquilo, você não vai doar. Porque é fácil, né? Você doar o que está sobrando, né? De qualquer forma é importante fazer alguma coisa, né? Mas não com essa intenção, né? Ela falou sobre o barulho, né, das ostentações. A gente vê muito isso nas novelas, aqueles coronéis de antigamente, né? Na hora do discurso, do palanque, era aquela doação, aquela coisa para aparecer. E no oculto, eles não faziam nada e tratavam as pessoas como escravos, né? Então, essa divulgação do que se faz desse jeito, sempre tem algum valor, mas não se compara com aquilo que você tem dentro do coração, que você faz por amor, né? E aí entra agora o que você falou, de a gente doar realmente o que faria falta pra gente, né? E aí tem o óbolo da viúva, que é uma parábola de Jesus, né? Óbolo significa esmola, donativo, né? Então, essa historinha do óbolo da viúva, eu vou contar só um trechinho pequenininho. Jesus estava sentado, né, diante de um cofre no templo, junto com os apóstolos ali, e onde as pessoas iam e depositavam as moedas. Muitas pessoas que estavam ali com ele eram ricas, né? Então eles depositavam muitas moedas, muito dinheiro. E aí então chegou essa viúva, né? Muito pobre, por sinal, e ela colocou apenas 2 pequenas moedinhas ali naquele tempo onde os ricos colocavam muitas moedas. Ela chegou humildemente e colocou apenas 2 moedas. Aí Jesus chamou os discípulos e disse o seguinte: em verdade, essa pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles que antes puseram seu dinheiro no cofre, pois todos os outros deram o que eles têm em abundância, mas esta deu o que lhe falta, e deu até tudo o que tinha e o que lhe restava para o seu sustento. Então é exatamente o que ela falou, né? Os ricos ali estavam, para eles dar 10, 20, 30, 40 moedas ali na época, né? Para eles não era nada, estava sobrando, então eles podiam dar. A viúva, quando chegou, ela só tinha apenas aquelas 2 moedas, que pelo que Jesus disse, era com essas 2 que ela teria o sustento dela, não sabe se até quando, e mesmo assim ela foi doar aquilo que ela tinha, né? Então aí Jesus diz que essa sim foi a verdadeira caridade dela. Aí a gente tem as 2 caridades, a gente tem a caridade material e a caridade moral. A material justamente foi a moeda que ela doou, aquelas 2 moedas. Mas ele ressaltou aqui para os discípulos dele que o que valeu nesse caso foi a caridade moral, né? Porque mesmo ela tendo só aquelas 2 moedas, ela quis contribuir de alguma maneira. Mesmo sabendo ela não sabia se ia continuar, se ia sobreviver, sem ou não, mas no momento ela foi lá e doou o que ela tinha. Então é isso que Jesus espera da gente, né? Que a gente doe o que a gente tem. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu não tenho como, né? As pessoas falam assim: se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar tantas pessoas, eu vou fazer. Então, assim, eu li uma frase muito interessante da Madre Teresa de Calcutá, onde ela dizia o seguinte: que a ajuda dela para a humanidade era apenas uma gotinha no oceano. Mas sem aquela gotinha, o oceano ficaria vazio sem aquela gotinha, né? Então, a gente às vezes pensa assim: eu vou ajudar uma pessoa na rua, a gente sabe da fome que tem, né, no mundo hoje. É claro, nós aqui, se juntarmos, a gente não consegue matar a fome da humanidade. Mas se cada um de nós, né, ajudarmos com um pãozinho para uma pessoa, é uma pessoa a menos com fome no mundo.
Então é o que ela disse, uma gotinha no oceano ajuda dela, mas aquela gotinha contribui para o resto. Então essa ajuda da viúva foram apenas 2, mas é o que ela tinha, né? Os ricos, claro, eles contribuíram, ajudaram também, só que para eles era o que estava ali sobrando, né, ostentando para eles, então para eles não faria tanto falta quanto fez para ela. Então Jesus fala que a gente sempre tem como ajudar, não precisa ser a caridade material, né, que é a gente doar com dinheiro, alimento, mas a gente tem a caridade moral, que aí ele fala que são os gestos, as palavras que a gente usa com as pessoas, as ações. E aí aqui no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? E a resposta é o seguinte: benevolência com todos, né, sermos bons com todo mundo, indulgência para com as imperfeições alheias, isso é uma forma de caridade, como a gente já disse, né? Todo mundo aqui é imperfeito, né? Ninguém, se a gente fosse perfeito, não estaríamos aqui. Então é a gente aceitar o erro dos outros, porque a gente também erra com as pessoas, né? Saber perdoar, para a gente poder ser perdoado, e o perdão das ofensas. Então essa é a verdadeira caridade. Aqui ele não mencionou num só minuto o valor de doação que a gente tem que fazer, o valor material que a gente tem que doar. Pelo contrário, né? São os nossos gestos com as pessoas. Então o óbolo da viúva é uma parábola bastante até conhecida, né? Por ela doar aquilo que ela tinha, era só aquilo mesmo. E aí Jesus então reconhece essa como a verdadeira caridade. Quer falar alguma coisa? Só quando você falou aquela questão lá que ela levantou, né? Do que a gente doa, que a gente está sobrando, eu lembrei que tem uma frase do Chico que fala, né? Porque o que está sobrando na nossa casa é exatamente o que está faltando na casa dos outros. Então a gente tem mesmo que pensar nisso. E eu acho que a caridade ela tem muitas nuances, né? Tem muitos pontos que se a gente for perceber o tempo todo, eles estão entremeando ali a nossa vida e a gente pode participar. O silêncio é uma caridade, né? A paciência é uma caridade inacreditável, gigante. Então, a atenção é uma forma de caridade muito grande, né? Quem tiver a oportunidade de ir com a gente na dia assim, vai ver que muitas daquelas senhoras têm Alzheimer. Então elas não falam coisa com coisa, né? Mas você sentar, tem uma senhorinha lá, você senta na cama dela, ela começa a te contar que ela foi médica em Marte. E ela conta uma história gigante de como é que ela operava o coração em Marte e tudo mais. E a ideia é você cair numa notícia dessa e dar atenção. Porque é só isso que ela precisa conversar, né? E a caridade ela está presente em todas as horas, assim, tem muitas oportunidades da gente praticar. A gente só tem que estar atento. Eu tenho uma amiga que está morando no Canadá. E ela falou que outro dia ela foi trabalhar com o chefe dela muito cedo, eles chegaram muito cedo no trabalho. E é uma empresa muito grande. E o estacionamento gigante estava vazio. E ela falou que ele chegou muito cedo, ele chegou muito cedo e parou o carro muito longe. Bem longe do estacionamento. Ela questionou, né? O maior frio que está aqui, porque lá faz muito frio. Você está parando tão longe, a gente vai ter que andar tudo isso. Ela falou, por quê? Ele falou, não, aqui a gente tem o hábito de quando a gente chega muito cedo, a gente para longe para deixar as vagas para quem chegar atrasado não precisar andar muito e chegar já, entrar rápido. Então, assim... Os japoneses que limparam o vocês viram a Vila Madalena, como é que fica? E tem aí a questão da educação, né? A gente tem que dar educação para os filhos, não é a questão da caridade. E não é só falar, né? Tem que exemplificar, ser exemplo para o filho, para o pequeno, né? E ele poder enxergar aquilo e aos poucos as coisas vão se solidificando, né? Enquanto cultura do povo, né? Porque o povo brasileiro é um povo bom. A gente vê, em qualquer campanha que tem, sempre as coisas recebem muita quantidade, né? Mas ainda falta a educação na caridade do povo brasileiro. Isso a gente vai mudando aos poucos. Tem outra passagem também que ele diz para convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, estropiados aqui, né, é uma palavra que são aquelas pessoas machucadas, calejadas com a vida, né, com uma forma de deficiência, né. Eu lembro quando a gente caía, se machucava, minha mãe me falou, você é toda estropiada, né, toda machucada, né. Então, uma palavra bem antiga. Então, aqui também tem uma passagem onde Jesus diz que, não vou ler porque o texto é muito grande, mas resumindo,
que ele falava para os discípulos dele, né? Quando ofereceres um jantar, que não seja só para seus parentes, amigos, que sejam para os pobres e os estropiados, que realmente precisam, né? Por quê? Porque os amigos, os parentes, você quando oferece um jantar, né, uma reunião na sua casa, você acaba esperando algo em troca, né? Que eles te convidem para a casa deles também. E os pobres e estropiados, como ele usa esse termo aqui, eles irão, né, na sua casa, mas eles não vão poder te retribuir da forma que você fez. Então é mais uma vez, né, a caridade sem esperar algo em troca, é a gente fazer sem esperar a retribuição. Então ele diz para a gente estar sempre atento, né, que esses pobres que ele diz aqui, não é só pobres no sentido material, seriam as pessoas que a gente mais tem aquela dificuldade, novamente como a gente falou, né, dentro do nosso âmbito familiar, do nosso círculo de amigos. Então que a gente sempre faça por eles, que são as pessoas que a gente precisa trabalhar. Se a gente não conseguir fazer agora, a gente vai ter que voltar depois, até a gente conseguir resolver. Bom, e depois ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. Como eu já dei o exemplo do óbolo da viúva, né? Ela utilizou dos dois, né? O material, que foram as 2 moedinhas que ela doou, e a caridade moral, que foi o que Jesus falou que naquele momento aquela caridade era superior à material, porque ela doou com todo o coração dela. Ela sabia que ela não ia receber nada em troca, né? Que ela foi lá apenas para doar, e o que ela doou é aquilo que ela tinha. E aqui Jesus enfatiza também no livro que a caridade, a gente tem 3, claro, tem 1000 maneiras a gente praticar, mas ele cita as 3, né? Os pensamentos, as palavras e as ações. Os pensamentos a gente sabe que são as orações que a gente pode vibrar por alguém que esteja doente, precisando, são os nossos pensamentos, uma forma de caridade. As nossas palavras, né? Então a gente conversar, a gente dar o nosso ombro amigo para uma pessoa que esteja precisando, uma palavra amiga naquele momento. E os nossos gestos, as nossas ações, né? Que não são apenas as materiais, mas são as nossas ações, igual o William falou, a gente ir, a gente conversa com as senhoras, né? É uma forma de caridade que você está se doando, você não está levando nada material lá, apenas o seu ouvido, a sua atenção, a sua palavra, uma horinha lá de distração para elas, para ela é tudo. Para você, às vezes, uma hora passa tão rápido, a gente às vezes perde uma hora fazendo tanta coisa banal, né? Que a gente pode ir e realmente doar o nosso tempo para quem realmente precisa, né? E aí aqui, dentro desse tema da caridade, tem a beneficência, né? O que é a beneficência? É a gente usar o ato de amor, de bondade com as pessoas. E aí ele faz uma comparação com a esmola, né? Já que a gente está falando de doação e a esmola. Então ele cita que são situações diferentes. Ele diz que a esmola é humilhante tanto para quem pede quanto para quem dá, né? Já se a gente usar da caridade, não é tão humilhante para o beneficiário quanto para quem doa, né? Porque você cria um elo ali com a pessoa. Igual a gente frequenta um lugar, não é humilhante você ir lá e nem elas receberem o seu amor, a sua atenção, as suas doações. Porque você cria um elo, né? Com os nossos amigos também, parentes. Aqui ele cita a esmola como uma forma totalmente que a pessoa se degrada, né? Se a gente for parar para pensar, realmente é isso, né? As pessoas que estão na rua, imagina para ela chegar naquele nível, para chegar a pedir R$1, pedir uma comida, imagina que ela já passou pela vida dela, né? Já perdeu todo o amor próprio, né? A esperança na vida, a autoestima, né? De chegar para pedir, por favor, me dá um prato de comida. Então, aí no Livro dos Espíritos também tem uma questão dessa, diferenciando a caridade da esmola. Aí ele pergunta assim, o que pensar da esmola? Aí a resposta é o seguinte, o homem, a pedir esmola, se degrada moralmente e fisicamente. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fracasso, a vida do fraco em humilhação para ele. Então, realmente, a esmola, a gente às vezes fica constrangido, né, da pessoa estar naquela situação, como ele fala, moralmente até fisicamente, né? As pessoas ficam realmente todas, né, degradadas. Então, se é humilhante pra gente, quando a gente vê uma pessoa, a gente fica com vergonha, imagina do outro lado, para ela chegar naquela situação. E aí ele pergunta se a esmola é reprovável, se é errado. E ele fala que não, a esmola não é reprovável, é a maneira pela qual é feita. O homem do bem, que compreende a caridade seguindo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão.
Então, aí aqui tem toda a explicação, pelo que eu entendi é o seguinte: nós devemos praticar a caridade antes dele chegar àquele ponto humilhante de pedir, né? De chegar à esmola. Então, nós somos do bem, se a gente puder fazer a caridade antes da pessoa pedir aquela esmola, porque ele fala que a esmola realmente degrada o ser humano, e é verdade, né? Outro dia eu estava voltando com o meu namorado e a gente estava num farol, estava muito frio, era noite, e aí veio um pedinte no carro, um senhor, assim, com a aparência bem degradada, né, suja, e ele perguntou se a gente tinha R$2. Aí o meu namorado perguntou: você está com fome? Eu estou com um pacote de bolacha que eu te dou. Aí ele falou assim: não, eu não quero comer, eu quero esses R$2 para completar a cachaça, porque aqui na rua é muito frio, então pelo menos eu bebo e aí a bebida me aquece e faz eu dormir. Então aquilo assim, é tão ruim, né, a pessoa chegar a esse nível de falar pra você: olha, não, eu quero beber mesmo porque eu tô na rua, eu passo frio, então é uma forma de eu dormir e esquecer do frio. A gente acabou, assim, a gente sabia que ele ia beber, né, mas a gente acabou ajudando, porque ele foi tão sincero em falar aquilo, né: olha, eu tô passando tanto frio na rua, tanta necessidade, que eu prefiro não comer, eu prefiro beber, que eu sei que eu vou dormir e a bebida vai me esquentar. Então, e tem uma coisa também, né, que eu acho que é importante, que a gente não pode cair no julgamento em momento nenhum, porque é muito fácil, né, falar: pô, podia estar trabalhando, né, é fácil, então, beleza, vai lá e dá um emprego pro sujeito. Então, quem é novo, que pode trabalhar, né? Quantas portas, né, já foram fechadas? Então, e quantas pessoas a gente conhece que está desempregada há muito tempo, e que estudou e que tem condições, é o sujeito que está na rua, não toma banho, não tem onde morar, agora quem é que vai dar um emprego pro cara? Então a gente precisa realmente se dispor se desvestir do julgamento e ajudar da melhor forma possível, né? Porque nem você falou, o senhor lá foi sincero, né? Foi. Então o que resta para ele, né? Então não é muito difícil isso. Eu trabalho muito no centro, na Paulista, no centro, então eu ando muito a pé por ali. E é até deprimente, porque o que tem de indigente na rua é uma coisa absurda. Se você levar um saquinho de 100 moedas de R$1, em uma hora você distribui aquilo lá tranquilo, porque tem muito indigente. Então a gente vive uma situação social muito degradante, né? Então a gente tem que ter um olhar menos crítico e um olhar mais de compaixão, né, com as coisas e com as pessoas que estão precisando. Então, Miriam, mas também você falou da falta de emprego que faz com que as pessoas cheguem nesse ponto. Se a pessoa ainda tem o respaldo da família que segura, né, e tenta ajudar de alguma maneira, mas você imagina uma pessoa sozinha, né, perde o emprego, passa por tudo isso, ela cai mesmo, porque não tem quem ajude para essa pessoa se reerguer. Se você tem a família, né, de uma maneira ou de outra, você tem o suporte. Agora, sem ela, fica muito mais complicado. E é muito duro, porque as pessoas, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba ficando sozinha, ela vai para as drogas mesmo, né? Ela vai procurar alguma coisa. E coisa. eu digo que além de tudo acaba vindo para a pessoa, um montão de obsessões. Quando eu ando, eu observo muito assim as pessoas na rua que estão pedindo, geralmente você vê que elas estão falando, elas falam sozinhas, mas ela está falando com alguém. Você percebe que ela está olhando para alguém ali. E escutando. Às vezes brigando. E assim, a pessoa entra realmente numa situação que é muito complicada de sair, né? Se é uma pessoa que usa drogas e tem uma família, já é muito difícil. Imagina uma pessoa que tem ninguém, que está na rua largada. Realmente é muito complicado.